Bom dia. Declarado reaberta a sessão. Estou fazendo a devolução aqui do processo que eu solicitei carga, projeto de lei número 914 de 2019, do prefeito de Goiânia, projeto de lei número 0202 de 2019, que concede revisão geral da remuneração dos servidores municipais, na forma que especifica, e outras providências, índice de 4,67. Gostaria de convidar o secretário Alessandro Melo para sentar aqui conosco. Já agradecer, secretário, a sua prontidão em vir aqui. Obrigada pela... Obrigada pela presença. Não esquece de voltar meu projeto, não? Tá, não, tem 18 projetos na pauta. Tá avançando. Pelo amor de Deus. Tudo que o Zander pede inversão e inclusão, a gente faz. Secretário, a gente ontem estava discutindo aqui a questão da database, e aí foi feita uma emenda por parte dos servidores em relação ao índice aplicado, que foi o índice de Goiânia, e não o índice nacional, e também ao parcelamento. Então, a gente queria ouvir da própria Secretaria Municipal, porque foi apresentada essa emenda também pela comissão, se existe essa possibilidade, por que a Prefeitura fez essa opção. E aí eu já começo perguntando, secretário, porque o prefeito esteve aqui, ele vai vir aqui segunda-feira, se realmente existe esse superávit na Prefeitura, qual que é o valor, se existe, e depois a gente começa com as outras perguntas. Se o senhor quiser também fazer uma breve abertura, alguma sinalização, fica à vontade. Bom dia, Sabrina, bom dia, Tatiana, bom dia, Leia, bom dia, Zander. Sempre que convidado, estarei aqui, Sabrina. Para mim é um prazer e um privilégio estar aqui sempre conversando com vocês. Vou começar pelas perguntas específicas sobre a database e depois eu entro um pouco um resumo breve da situação fiscal do município, porque senão eu vou me antecipar ao prefeito, que vem aqui prestar conta na segunda-feira, e jamais poderia fazer isso, né? Então, vou falar resumidamente, só para explicar um pouco como é que a gente chegou na parte técnica desse projeto da database. A primeira discussão é a questão do índice, né? Nós precisamos lembrar que a database é um preceito constitucional que trata de atualização de valores do poder de compra da remuneração dos servidores. Não é aumento, né? Nós não podemos dizer que a database é um aumento, vereadora. A database é recomposição inflacionária para que os servidores não tenham prejuízo no seu poder de compra. Partindo desse pressuposto, é utilizado um índice inflacionário, no caso de Goiânia, a gente utiliza o IPCA, para fazer essa atualização. Hoje, nós temos a vantagem e a técnica necessária para ter um índice inflacionário do município de Goiânia, ou seja, as perdas inflacionárias ocorridas no município de Goiânia, aonde estão os servidores que trabalham no município de Goiânia. Então, nada mais correto do que utilizar o índice do município. Se a gente utilizar um índice diferente, nós estamos fazendo uma atualização monetária diferente do município de Goiânia. Respeitando a Constituição, o conceito e o preceito, o município de Goiânia adotou o IPCA de Goiânia para fazer a atualização, conforme prevê a Constituição, conforme prevê o conceito, a ideia do legislador constitucional lá de 88. Né? Então, a razão é simples assim. Até fui perguntado antes ali, mas por que não foi feito antes? Nós não podemos ficar amarrados na síndrome de Gabriela, né? Que fazia errado, já era assim há anos e anos e anos, vamos continuar errando. Não, nós estamos consertando, utilizando o índice correto, e, a partir de agora, enquanto existir a condição de ter o índice regional, municipal, não há razão para usar um outro a não ser o do município, né? Agora vamos falar um pouco... Bom dia, Bocão. Tudo bem. Vamos falar um pouco sobre o porquê do parcelamento, né? E tem um princípio em administração pública, e quando a gente trabalha na área fiscal, na área financeira, a gente tem que trabalhar com ele com muito mais ênfase, com muito mais força, que é o princípio da prudência, Sabrina. A administração pública, principalmente quando a gente trata de recurso público, de dinheiro público, nós temos que ser prudentes. E quando a gente faz
uma aplicação de um índice da database na folha, a gente tem que lembrar que a despesa de pessoal é a maior despesa que qualquer administração pública tem. E assim deve ser. Por quê? Porque toda administração pública é um grande prestador de serviço. E não se presta serviço sem pessoas. Nós ainda não estamos ainda no mundo do futuro, onde só robôs podem prestar serviço, né? Nós temos que ter pessoas prestando os serviços e, se a gente tem pessoas, o maior custo vai ser sempre a despesa de pessoal, e isso não é diferente em lugar nenhum onde tem administrações públicas prestando serviço. Mas essa despesa, quando você aplica um percentual de 4,60%, implica, nós estamos falando de uma despesa de 230 milhões mês, então o impacto é muito grande. Qualquer reajuste na folha de pagamento, o impacto é muito grande. O impacto, salvo engano, dessa aplicação, desse índice, gira em torno de um pouco mais de 8 milhões por mês. 8 milhões por mês, se você multiplicar por 12 meses, nós estamos falando de 96 milhões no ano. Não, qual que é o impacto que o senhor falou que gera 230 milhões? Não, estou falando que a folha custa 230. A folha custa 230. Aplicando o índice, dá em torno de 8 milhões e pouco o índice. A aplicação do índice, que vezes 12 vai dar uns 96 milhões no ano. Bom dia, vereador Osório Barão, meu líder. É muito dinheiro. E aí a gente tem que ser prudente. Por que prudente? Nós não temos, como nenhum município no Brasil tem, nós não temos 100% do controle da nossa receita, vereadora Tatiana. Metade da nossa receita vem do governo federal e do governo do Estado. E é sabido que o governo do Estado não anda tão bem assim com as suas receitas, né? Nós tivemos informes recentes agora de queda na receita do Estado. O governo federal até começou muito bem o início do ano, mas a receita já não está demonstrando o mesmo vigor, e nós temos que ser prudentes, né? Nós não podemos fazer despesa que a gente não acredita na receita. E essa despesa toda, aplicando o índice de pessoal, nas contas que nós fizemos, nos cenários que nós estudamos, não seria prudente pagar ela de uma vez só, né? Então, junto ao prefeito, o prefeito tomou a decisão de ser prudente e parcelar ela em duas, sendo uma agora, em junho, inclusive com compromisso da administração, que, caso aprovado na folha do mês que vem, nós vamos pagar retroativo, né, a maio, e uma segunda parcela em outubro, né, garantindo, assim, prudência e segurança na aplicação do índice da database, né? Um breve relato agora do que foi perguntado aqui das finanças, superávit. A situação financeira do município de Goiânia, ela era muito caótica, né? Goiânia chegou à beira do colapso fiscal, e o prefeito Iris Rezende, quando assumiu a administração, ele não se cansa de lembrar desse assunto, ele assumiu a administração que beirava dívidas em torno de R$ 1 bilhão e um déficit mensal de R$ 31 milhões por mês. A dívida de R$ 1 bilhão é um problema grave, mas é o menor dos problemas. O maior problema é você não ter a receita para pagar a despesa do mês, porque isso vai gerar dívida todos os meses. Então, o maior problema de qualquer administração, pública ou privada, isso aí serve também para empresa pública, isso serve para a nossa casa, Sabrina. Se você gasta mais do que você ganha de salário, você tem um problema grande e ele vai virar uma bola de neve. Então, foi feito um trabalho muito grande de controle da despesa e de aumento da receita. Isso gerou um superávit no ano passado, em torno de 140 e poucos milhões, que serviu para pagar juros, que nós temos juros a pagar, e parte da dívida que tinha no passado, né? Principalmente a dívida de consignados, porque o prefeito herdou uma dívida grandiosa de consignados, valores que tinham sido retidos na folha e não repassados a bancos, associações e assim por diante. E o prefeito Iris Rezende quitou esses consignados todos, um volume muito grande de recursos, agora não me lembro de cabeça, mas mais de R$ 200 milhões
de consignados, com certeza, foram quitados de dívidas anteriores à gestão do prefeito Willis. Então, o saldo que foi feito de superávit em 2018 serviu para quitar essas dívidas. A situação da prefeitura é uma situação, não vou dizer positiva, mas neutra. Hoje, a receita paga a despesa, mas nós não temos folga. Então, nós temos que trabalhar com prudência, porque o crescimento da receita ao longo do ano é que vai garantir a condição da gente pagar a database. E as nossas projeções mostram que, sendo prudente, o melhor caminho é fazer essa divisão para garantir que não tenhamos nem problemas fiscais mais na prefeitura e que o servidor tenha tranquilidade de receber isso, porque talvez o maior temor do servidor seja a gente estar passando pelo problema que quase passamos lá em 2016, 2017, e que a gente pode citar o Estado aqui como referência. O servidor do Estado está passando aí com risco iminente de ter o seu salário atrasado. Quer se manifestar? Bom dia a todos, a todas. Bom dia, secretário. Eu cheguei, estava ali conversando com o secretário Alessandro sobre a questão do índice. Né? É uma diferença relativamente pequena, mas foi utilizado sempre o índice nacional. Né? Então, essa era a nossa pergunta. Existe uma questão se é o índice certo, o índice errado. Infelizmente, como não existe a imposição legal de que tem que ser usado o índice nacional, né? Cabe aí à prefeitura usar o índice. Ela pode, né, perante a lei, usar o índice nacional, o índice regional. Então, ela optou por usar o índice regional, creio eu, porque é um índice menor. Eu acho que, se o índice hoje municipal tivesse maior do que o nacional, aí iria estar usando o nacional, como foi usado nos últimos 5 anos. Né? Então, nós fizemos esse questionamento, por que, inclusive a Sabrina, mas por que utilizou agora esse índice? Né? O secretário deu a resposta, porque ninguém tinha se atentado ainda até isso. Mas nós queríamos, e aí o que a gente busca aqui com essa vinda do secretário é essa construção da possibilidade de se utilizar o índice nacional como sempre foi. Né? É um valor, eu acho que é até questão simbólico, né? de ser o índice que é usado já há 5 anos. E sobre o parcelamento, bom, primeiro que nós não concordamos de forma alguma com esse parcelamento, no sentido que database é direito do servidor, e ela deve ser paga de maneira integral e em parcela única. Né? Esse é o nosso entendimento, é um entendimento também dos representantes dos servidores, dos sindicatos, né, que estão, inclusive, aqui presentes na busca dessa construção, desse diálogo com a prefeitura, de se pagar só em uma vez, mesmo porque não se tem mais problema, não existe esse problema financeiro, né? A prefeitura conseguiu reequilibrar aí as contas, tem superávit, então nós achamos que é perfeitamente possível. Parcelado também, é uma pergunta que eu teria, será retroativa a maio? Você falou que sim, né? Porque senão também parcela, o servidor não tem efetivamente os 12 meses. Né? No projeto que a gente viu aqui... Maio, sim. A outra, não. Né? Porque a segunda parcela não é retroativa. Então, na verdade, se você divide e a segunda parcela não é retroativa, o valor total não são de 12 meses. Né? Acaba que o índice não é colocado em 12 meses. Então, essa é uma pergunta que a gente faz, porque aí o servidor está ficando no prejuízo, ele não está tendo a database realmente. Né? Ele não está fazendo esse ajuste, porque a segunda parcela não é retroativa. Então, acaba que ele não tem os 12 meses como é direito e como é database, que são 12 meses dessa reposição de perda do poder de compra. Então, são esses os meus questionamentos. Tem alguém que queira falar sobre esse mesmo assunto?
Secretário, só complementando o que a vereadora Tatiana falou, é justamente isso. Parece que a escolha da prefeitura, porque como você não tem uma determinação legal, nem pelo pagamento à vista, nem pelo índice a ser escolhido, ao que parece é que, quando é conveniente para a prefeitura, ela escolhe a interpretação da lei sempre mais benéfica a ela, prefeitura. Então, vou escolher um índice que agora é um índice menor. Em outros momentos, ano que vem, se o índice nacional for menor, a prefeitura muda de opinião, assim como nos outros anos, assim como esse parcelamento. E outra pergunta que eu já faço, como o senhor mesmo colocou, isso é um direito dos trabalhadores. E por que não foi pago também o da educação, que a gente tem um déficit do índice da database da educação de 2017, 2018? Se isso vai ser pago, se não vai ser pago. Mais especificamente agora, como a gente está tratando desse projeto de lei, essa questão da conveniência da prefeitura, porque aí o trabalhador perde sempre, né? O servidor que ajuda, carrega essa prefeitura nas costas, parece que ele sempre é penalizado. Vou, Sabrina, começar respondendo à vereadora Tatiana, quanto à questão do índice, né? Volto a falar. Se a prefeitura tivesse mudando de índice todo ano, né? Ano é assim, ano é assado, ano é assim, ano é assado, eu até aceitaria a crítica. Mas é a primeira vez que nós mudamos para usar o índice de Goiânia, que não o índice inflacionário de Goiânia não é uma coisa tão antiga assim, né? Eu não tenho a data correta, mas começou-se a ter o índice inflacionário específico de Goiânia há pouco tempo, né? Então, não é um negócio que está há milhões de anos e a pessoa... Então, a gente, quando foi olhar, inclusive esse ano, a Casa Civil que fez... entrou no site para poder ver o índice, para colocar na lei, depois que o prefeito disse que poderia fazer a database, e aí depois me repassou para poder a gente fazer os cálculos de impacto. Eles falaram, tem o índice de Goiânia aqui, nós achamos o índice de Goiânia, e me questionaram, né? Nós vamos usar o índice de Goiânia ou vamos usar o índice do Brasil, como sempre foi usado? Eu falei, partindo do pressuposto constitucional, que é uma atualização monetária do poder de compra da remuneração, a perda inflacionária do poder de compra da remuneração de Goiânia é o índice de Goiânia, né? Então, seguindo o rigor técnico que a Secretaria de Finanças sempre segue, nós sugerimos ao prefeito que usasse o índice de Goiânia. Se o ano que vem a gente mudar e tiver essa diferença, eu aceito a crítica, Sabrina. Mas, como é a primeira vez que nós utilizamos, eu acho que a crítica não é válida e acho que nós teremos que entender que, com base nos critérios técnicos e com a regra constitucional, a perda inflacionária de Goiânia é o índice de Goiânia, né? Sobre a questão da... Desculpa, Sabrina. Da segunda parcela, que não é retroativa a maio. Parcelamento. Se a gente pudesse pagar o retroativo, Tatiana, a gente pagava tudo agora. Mas é uma questão de prudência, é uma questão de caixa. Nós não temos, quando a gente olha as contas do município, a gente olha o seguinte, o município funciona assim, para vocês entenderem. Os primeiros meses, como o ITU e o IPTU podem ser pagos à vista em janeiro e fevereiro, com um desconto de 10%, nós temos uma grande parcela da nossa receita que entra nos 2 primeiros meses. Depois disso, a gente tem perdas. É como se fosse uma empresa grande, que a sua receita grande é em janeiro e fevereiro. E, depois disso, a sua receita cai muito. Mas a despesa não cai, porque você tem que manter os mesmos serviços. Então, nós obrigatoriamente temos que fazer uma certa poupança em janeiro e fevereiro para garantir o custeio do resto do ano. E aí volta a falar aqui, nossa receita própria é metade da nossa receita. A outra metade, nós dependemos do governo do Estado e do governo federal. E os indicadores não nos mostram que nós teremos a receita que nós estimamos no início do ano. A receita do governo federal começou bem, agora está patinando, e o Estado eu não vou nem comentar, né, para não... todo mundo é mais do que sabido que a situação do Estado, inclusive anunciada agora uma inclinação negativa na curva da receita do Estado, que é muito preocupante
na administração estadual. Então, sendo prudente, né, nós devemos fazer o parcelamento. Quanto à questão do servidor. O servidor do município de Goiânia, há um tempo atrás, estava com os seus direitos de progressão congelados, em razão da crise econômica. Passou mais de ano ameaçado de não receber o salário, porque a qualquer momento a prefeitura podia entrar em colapso financeiro e aí atrasar o salário ia ser um grande problema, como a gente está vendo aí a questão do salário atrasado de dezembro do Estado, a situação que é, né? As databases atrasadas. Agora, a prefeitura, a gestão Iris Rezende está recuperando os direitos, só de progressões de servidor, foram feitas mais de 10 mil de janeiro até agora. A database do ano passado já foi paga. A desse ano já está a lei aqui para fazer o pagamento parcelado. Os direitos existem, mas a gente só consegue fazer aquilo que está dentro do possível, né, Sabrina? Não adianta eu tenho um direito de receber de você R$100, se você não tem os R$100, o meu direito não existe, né? Se não tem de onde tirar, não tem como ter o direito. Então, a prefeitura está sendo prudente, responsável e, como eu falei aqui antes, nós estamos com as contas equilibradas, nós não estamos com a conta sobrando. E nós temos o risco de poder ter uma situação financeira negativa novamente, né? Se temos uma queda abrupta na receita do Estado ou no governo federal, imediatamente isso reflete aqui e nós temos uma queda absurda de receita aqui e teremos problemas, e voltamos a ter os problemas fiscais. Então, acredito eu que o servidor tem que ter a consciência de que nenhuma administração pública ela está numa situação hoje confortável. Por quê? Porque a situação econômica do Brasil não é confortável. Goiânia, Sabrina, Tatiana, é um ponto fora da curva, né? Goiânia talvez tenha sido uma das únicas cidades no país que conseguiu subir a nota de capacidade de pagamento junto à STN, né? Então, em meio à crise, em meio à situação adversa, ao cenário adverso, Goiânia conseguiu recompor sua situação fiscal e está numa situação positiva hoje. Só para finalizar o seu questionamento da questão dos professores, a questão dos professores é diferente da database, Sabrina. O que existe nos professores é um piso, ou seja, ninguém pode receber menos do que aquilo. Goiânia já pagava o piso. E, quando precisou reajustar para pagar o piso de 2019, isso foi feito prontamente em janeiro, com nenhum dia de atraso. Então, acredito eu que a Prefeitura de Goiânia, junto aos seus servidores, não só está retomando a credibilidade e a garantia deles receberem em dia, que, inclusive, pagamos na sexta-feira o salário, dentro do mês, com um calendário já programado pelo prefeito e divulgado, né? Estamos retomando os direitos de progressão que os servidores têm e garantindo a database. Acho que o servidor tem que ter a consciência e a responsabilidade de enxergar que a prefeitura passou por um período muito difícil e que agora está voltando a ter uma melhor situação e que também precisamos não só atender os servidores, nós precisamos atender a cidade também. Questão de ordem. Bom dia a todos, bom dia, Alessandro, nosso amigo ex-vereador Mauro Ruben. Eu acho que a pergunta que nós temos que fazer para o secretário ela tem que ser específica. Eu queria, inclusive, pedir a Vossa Excelência, nós temos aqui 4 membros da Comissão de Habitação e Urbanismo, para que, assim que nós votássemos essa questão da database, Vossa Excelência encerrasse para que nós pudéssemos fazer. Nós temos 17 projetos para votar da outra comissão, como nós tivemos a reunião da CCJ ontem, para que deixemos a pauta para a próxima semana. Mas a pergunta que eu faço, Alessandro, ela é bem pontual e acho que a resposta tem que ser pontual também, porque o ponto que ficou, e esse é o motivo da sua vinda aqui, é que nós temos uma aplicação do índice de 4,67 e uma emenda de 4,90 e alguma coisa. E o parcelamento em 2 vezes ou esse pagamento à vista. Os sindicatos estiveram aqui, nós achamos que talvez você pudesse
se a prefeitura existe esse superávit e tivesse essa condição, que nós pudéssemos votar aqui, porque a hora que eu saí daqui, naquele dia que eu cheguei no plenário, eu já fui indagado do lado contrário do que os sindicatos me indagaram aqui. Porque aí os funcionários, a maioria de funcionários, me dizendo, olha, vocês votam 4,67, porque senão eu não vou receber 4,90, eu vou ter 100% de nada. Então, a pergunta que eu te faço ela é pontual. Se nós votarmos a emenda de 4,97 e, ao invés de parcelado, a prefeitura vai aplicar ou nós vamos ter o veto? Porque o que eu quero é que aplique a database, se der tempo, inclusive para esse pagamento agora, que a folha fecha dia 10. Eu acho que o trâmite dá para tramitar até o dia 10, porque sai daqui, vai para a Comissão do Trabalho, vai para o plenário. Comissão do Trabalho, eu acho que há celeridade para fazer até terça, quarta-feira da semana que vem. Então, a pergunta que eu te faço é específica, e acho que é isso que nós precisamos ouvir, porque o resto nós vamos ouvir na prestação de contas. Né? Zander, a decisão de vetar ou não cabe a mim, né? Cabe ao prefeito, e eu seria irresponsável aqui de estar antecipando. Até fazendo uma correção, não é nem questão de vetar ou não, é porque você vai ser a figura que vai ser ouvida. Você é o titular da pasta. Há como aplicar os 4,97 94? 4,94 em uma vez, ou não há como aplicar e terá que ser em duas vezes o 4,64, como está aqui. Assim, só para complementar o que o vereador Zander colocou, secretário, e aí o senhor é muito técnico, mas a técnica e o direito garantem a data base integral aos 12 meses. Com o parcelamento, eles vão estar tendo um prejuízo efetivo. E isso não é técnica, se a gente deixar a outra parcela sem ser retroativo a maio. Então, mais uma vez, eu insisto nessa pergunta, em relação se houver o parcelamento. Vou começar respondendo o vereador Zander. Zander, quanto ao parcelamento, nós não enxergamos outra viabilidade a não ser parcelado. Né? O pagamento integral seria assumir um risco de descontrole das contas do município, e isso, enquanto eu estiver à frente da Secretaria Municipal de Finanças, eu vou ser guardião do equilíbrio e da responsabilidade fiscal dentro do município, e a posição da Secretaria de Finanças vai ser contrária, e ressalto aqui que a decisão final é do prefeito, vai caber a mim apenas me posicionar tecnicamente quanto à questão. Então, em termos de parcelamento, nós não encontramos viabilidade. Nós fizemos da forma melhor possível. Os cenários apontavam para a gente fazer como nós fizemos o ano passado, que parcelamos até janeiro do ano seguinte. A primeira proposta técnica era fazer maio, era dividir em 3, fazer maio, outubro e janeiro. E aí, já a pedido do prefeito, que queria conceder isso de uma forma mais breve, nós fizemos uma nova análise, pensando num cenário um pouco mais positivo, né? Sendo mais otimista do que geralmente nós somos lá na Secretaria de Finanças, e propusemos dividir em 2. Então, mas pagar de uma vez só é inviável. E aí, Sabrina, não é uma questão... o direito à recomposição existe, mas a gente tem que respeitar a possibilidade de fazer a recomposição. Né? Nós não podemos... Então, na prefeitura não tem dinheiro? Para fazer a recomposição de uma vez só, não. Não, para fazer a recomposição dos 12 meses. De uma vez só, não. Nós vamos fazer a recomposição, primeira parcela em maio, se aprovar, como o vereador Zander falou, até o dia 10, nós pagamos maio e a diferença, pagamos junho e a diferença relativa a maio, né, dessa database, e em outubro nós completamos, e aí está 100% equilibrado. Né? Nós temos que observar que já esse quadrimestre, vocês vão ver um pouco isso na segunda-feira, a folha já cresceu 12%. Né, em 4 meses comparado. Então, é um crescimento exponencial, e que a gente, quando a gente olha os números, a gente não olha só hoje, Sabrina, a gente olha hoje e no futuro. Uhum. E eu tenho que preocupar de que a situação que nós temos hoje de equilíbrio seja garantida para o futuro. Né? Então, seria irresponsabilidade da Secretaria de Finanças dizer que poderia pagar de uma vez só. O 4,67 para o 4,64 para o 4,90 e alguma coisa, foi uma questão técnica de observar os conceitos da Constituição, entendendo que a atualização tem que ser atualização
do índice da perda, né? Eu tenho que atualizar conforme a perda, é o que a Constituição prevê. Não foi feito com questão de economia ou não economia. Foi feito com questão de garantir a coerência do conceito, né? Se a Câmara entender que a gente deve fixar no nacional, a gente pode refazer as contas. Eu fiz uma conta rápida aqui, talvez o impacto não seja tão relevante assim, e levar à apreciação do prefeito, né? Eu não posso aqui me posicionar favoravelmente sem o aval do prefeito. Mas a Câmara entendendo, nosso líder está aqui presente, o líder levando essa demanda da Câmara ao prefeito, eu já me comprometo previamente a sair daqui, já preparar os cálculos para quando o líder levar isso ao prefeito, eu já mostro para o prefeito o impacto, né? Agora, nós precisamos ser coerentes, né? Porque se o ano que vem o índice de Goiânia for maior do que o nacional, aí vão querer usar o de Goiânia. Tem que ser mantida, né, dos dois lados. Então, nós temos que ser coerentes dos dois lados. Eu não tenho problema nenhum em refazer essa conta, porque, como eu falei aqui, foi um princípio de coerência e de respeito ao conceito, né? Não foi uma questão de economia, né? Até porque a diferença é muito pequena. Me comprometo a fazer as contas e levar para o prefeito, se for a vontade da Câmara, e o líder levar esse assunto ao prefeito. Eu não teria problema nenhum em levar, até porque acho que o impacto não é tão grande assim. Em 2 vezes, a Secretaria de Finanças não tem como mas, secretária, a segunda, né, parcela vai ser retroativa a maio ou não? Não tem como, senão não tem. Se eu retroagir, eu não preciso fazer o parcelamento. Se fosse retroagir, não precisa fazer o parcelamento, né? Vereador Anderson Bocão. Espera só um minutinho, vereador Paulo. Vereador Paulo, só um minutinho. Vereador Anderson Bocão tinha feito a inscrição. Vereadora Leia, depois vereadora Tatiana, vereador Wellington, e o líder do governo também quer se manifestar. Claro, vereador. Claro, vereador. Muito obrigado, presidente Sabrina. O senhor pediu por último, vereador. Bom dia, Sabrina, vereadora Tatiana, vereador Wellington, vereador Zander, meu líder do prefeito. Ao contrário do que antecedeu você, líder, você me representa e representa muito bem. Ontem você foi, de certa forma, injustiçado comigo. Não, você tem diálogo e está fazendo um belo trabalho. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, vereador Paulo Magalhães, vereadora Leia Kleber. Bom dia, secretário Alessandro. Eu sei que aqui, quando nós estamos reunidos na CCJ, e se tratando de finanças, tem que ser pautado com muita responsabilidade, né? A questão das contas públicas, dessa questão de parcelamento, vendo essa situação, secretário, que o senhor nos coloque hoje, e agradecer aqui a presença do pessoal do sindicato, nosso ex-vereador e ex-deputado estadual Mauro Ruber, o pessoal está ali, todos reunidos. Bom dia, sejam bem-vindos à imprensa. Que se aplique, então, vereador Sabrina, o índice nacional, como sempre aplicou, e levando com responsabilidade na questão do equilíbrio fiscal, que nós possamos, então, parcelar o índice 4,94. Eu acho que é o mais justo, mais nobre, e não colocando em risco a situação desse desespero que o servidor se encontra no anseio de querer receber a database. Infelizmente, hoje, nós temos segundo o secretário de Finanças, falando que tratar com responsabilidade das finanças, não prejudicando o passo municipal, não só as obras também, como o servidor. Eu acredito que aplicar o índice nacional, o senhor fala com propriedade, leve isso ao prefeito, trabalhar com sensatez e com responsabilidade, é o que eu falo aqui nessa CCJ. Aplique, então, o índice nacional como aplicou 5 anos para trás. Acho que, por aí, a gente tem um caminho já na ponta do equilíbrio, Sabrina. Nós não estamos aqui contra nem em favor, nós estamos na ponta do equilíbrio, né? Aplicar o índice nacional e talvez discutirmos agora parcelamento e o líder possa fazer esse diálogo entre o passo, como o senhor sempre fez. Obrigado. Vereadora Leia. Bom dia, presidente Sabrina. Bom dia, nobres pares que estão aqui. Bom dia, secretário Alessandro. É um prazer também recebê-lo aqui nessa comissão. Nós sabemos que realmente há esse impasse do reajuste 4,67 para 4,94. E a pergunta é, qual seria, né, o impacto aos cofres da prefeitura, né? Quanto seria? E, visto que a resposta seria de uma forma pequena, né,
por que não atender? Né? Visto que há muito tempo, né, vem sendo o índice realmente nacional. Então, assim, a minha pergunta para o senhor é essa. Né? Se esse reajuste, né, for custar um impacto pequeno, por que não atender? Obrigada. Secretário, só vamos fazer a rodada de perguntas, que o senhor se manifesta. Bom, eu tenho uma dificuldade em entender duas questões que foram faladas aqui. Primeiro, a questão do descontrole de contas, que pode haver, essa irresponsabilidade fiscal. Eu acho que não cabe falar disso, sendo que a database é um direito, né? Então, o prefeito, de forma alguma, vai incorrer de responsabilidade fiscal pagando um direito de database, né? A prefeitura, segundo está sendo divulgada aos 4 ventos, tem sim dinheiro em caixa. Então, eu não consigo, para mim, não é database você dividir em 2 vezes e ter essa perda. Não é database você não ter essa segunda parcela retroativa, porque aí não são 12 meses. Então, se não são 12 meses de recomposição salarial, a palavra, então, não é database. Então, talvez a gente deveria dar outro nome a esse projeto da prefeitura, né? Porque database a gente vê recomposição salarial de 12 meses. Né? Então, se dividiu e não a segunda parcela não é retroativa, então não são 12 meses. Então, se não são 12 meses, eu acho que o nome não seria database. E daí da responsabilidade fiscal de um pagamento de um direito adquirido, né? Um direito do servidor. Então, eu tenho essa dificuldade de chamar, então, esse projeto de database no sentido que não são 12 meses que estão sendo pagos de recomposição salarial. Mas eu já quero agradecer no sentido do secretário já ter, em relação ao índice, já o comprometimento de levar até a prefeitura, porque aí são 2 questões, né, gente? Claro, é o índice, mas nunca foi utilizado esse índice, então, e é uma diferença relativamente pequena, mas que quem paga a conta é o servidor, é o trabalhador, é o lado mais fraco. Então, nós, em relação ao índice, eu estou satisfeita no sentido de ter esse diálogo, essa construção. Agora, ao parcelamento, então, com o parcelamento, a segunda parcela seja retroativa. Eu acho que é o mínimo, porque, senão, não são 12 meses. Primeiro que eu acho que não deveria ser parcelado de forma alguma. Agora, se não houver diálogo nenhum de não haver parcelamento, então que seja retroativa a segunda parcela, porque senão nós não estamos falando de database, nós não estamos falando de reposição salarial 12 meses, que é o direito do servidor. Vereador Wellington. Bom dia, presidente, bom dia a todos, secretário. Primeiro, cumprimentar pela disponibilidade de atender essa casa. Até falar do nosso líder, eu acho que um secretário que não precisa ser chamado na reunião é o secretário de Finanças, que ele sempre está com a porta aberta para receber os vereadores. Não precisa nem marcar, diferente de muitos outros secretários. Então, É porque ele não é candidato. Deve ser isso, porque os outros são e não querem atender. Então, eu reforçar as palavras do vereador Zander. Não adianta apresentarmos emendas, dividindo, aumentando o índice, se não tiver condições. Vai fazer o quê? Vai vetar, volta, faz o quê? Piorar ainda mais a situação do servidor. Então, já teve a disponibilidade de ver a questão do índice. Eu acho que tem que tomar cuidado, a prefeitura, nesse caso, nas prestações de contas, fala sempre em superávit, fala que está sobrando dinheiro, e isso gera essa desconfiança. Mas está provando aqui nas prestações que tem superávit. Então, tem que tomar cuidado e explicar bem esse superávit, porque as pessoas criam uma expectativa de que está com dinheiro, então é possível pagar a database. Agora, não adianta também nós apresentarmos emendas, jogar para a plateia, depois vetar e enrolar mais ainda o servidor receber essa database. Vereador Paulo. Passa o microfone. A minha palavra é curta e rápida. Se houve essa emenda, o índice nacional, e o secretário disse que não é tão alto assim a diferença, eu gostaria que o secretário tivesse a boa vontade, juntamente com o líder, saísse daqui, fosse ao prefeito, suspendesse a sessão, só suspendesse, deixassem aberto, e o secretário de lá liga, fala, pode fazer emenda, e nós aprovamos a emenda, para que realmente possa adiantar
a questão, porque os funcionários não podem ficar só no prejuízo. A corda não pode arrebentar só para o lado dos funcionários. Tem que ter, aí nesse meio de campo, nem um pouco para um, nem um pouco para outro. Vamos balancear isso para que possa ser bom para a prefeitura e bom para os trabalhadores. Essa é a minha informação. Pode ser eu agora, de novo? É a título de encaminhamento, até com a conversa rápida ali com alguns membros do sindicato, Alessandro, nós sabemos, viu, Tatiana, que pode parecer pouco essa diferença de índice de 4,64 para 4,94, 97, eu sempre estou confundindo, mas ele insere em cima de outros, nós temos uma cadeia de impostos que nós temos em cima da folha. A folha, se nós não colocarmos ninguém, ela tem uma progressão de 10%, 11% todo mês. Você pega a folha da Comurg, por exemplo, que é uma coisa que a gente se discute muito aqui, ela, por mais que você demite, que você faça as ações, ela está sempre vegetativa, ela está sempre subindo. Então, Alessandro, o que eu acho que nós poderíamos, já que você disse que o índice, esse índice, e aí, quando eu disse da questão do veto, é porque o prefeito, eu sei que ele te ouve muito mesmo, e você já sinalizou que pode fazer conta e sinalizar a ele que o índice pode ser, sim, esse. Esse parcelamento, que é para outubro, talvez nós atenderíamos os sindicatos, já que nós atrasamos um mês, você antecipando um mês, ao invés de outubro, setembro, agosto. Eu acho que, se a gente fizesse isso, nós atendíamos o sindicato, pelo menos pela conversa que eu tive ali rapidamente. Eu acho que você poderia ter essa disposição também de fazer essa conta e a gente acabar com esse impasse para que a gente possa seguir a vida. Então, já que nós estamos praticamente com déficit desse delay, né, o chamado delay, de um mês, a gente também fazer essa antecipação do parcelamento de um mês, porque eu concordo com ele, Tatiana, quando você faz... Né? E aí a gente tem que ver, é ruim a gente falar isso, porque nós aqui temos como tradição essa casa, eu conheço aqui há mais de 20 anos, você é muito mais do que isso, porque viveu o seu pai aqui, você também tem estrutura familiar que está aqui há muito mais de 20 anos. Essa casa tem por tradição, Mauro Rubem, né? Eu era diretor aqui quando você era vereador, tem por tradição nunca votar nada contra funcionário. Então, o que a gente tenta é fazer essa mediação. E nós vimos ali que uma mediação, talvez, desse delay de um mês que nós já estamos para lá, se a gente trouxesse um mês para cá, com esse índice que está acertado, eu acho que a gente sanava. Então, até a título de encaminhamento, presidente,